Mostrar agora um outro tipo de camada, chamada camada de atenção ou camada de autoatenção nesse caso. Vou usar como exemplo uma rede que recebe uma frase, um texto, como o cão roubou, imitou gato miando. E a rede precisa responder coisas do tipo: quem está miando, né, nessa frase? Cada neurônio desse exemplo representa uma das palavras do texto, e as palavras, né, são representadas através de vetores. Esses vetores podem ser construídos inicialmente analisando um conjunto grande de textos em que aparecem várias palavras de um vocabulário geralmente grande também, com 10.000 palavras. E esse vetor busca representar a relação dessa palavra, vamos pegar miando, por exemplo, com todas as palavras do vocabulário. Algumas vão ter, né, uma influência maior, felino, gato, ou menor, dependendo do conjunto que foi usado para treinar inicialmente essa IA e para criar esses vetores, que a gente chama também de embedding. Considerando, né, só o histórico da rede, né, de todos os textos que ela usou, né, para aprender esse embedding aqui, em um primeiro momento, para esse exemplo específico, a resposta provavelmente para quem está miando seria gato. Se você pegar um histórico grande de textos, o gato vai estar mais associado a miar do que cão. A ideia do mecanismo de autoatenção é tentar alterar essa representação aqui para dar mais atenção para as palavras que estão aparecendo no texto que está sendo usado agora pela rede. A gente vai considerar também o histórico, né, de todos os textos que a rede já viu, mas vai dar mais atenção para as palavras que estão aparecendo agora. Por isso que a gente chama de mecanismo de atenção. Fazendo isso, a palavra cão, roubou e imitou passam a ter agora nessa representação uma importância maior do que tinham anteriormente, quando não se levava em consideração o contexto. A gente chama, né, esse texto que está sendo apresentado agora, nesse momento, para a rede, de contexto. É um contexto que vai te ajudar a responder melhor a pergunta. Essa é a ideia. Fazendo essas transformações com camadas de atenção, você consegue agora dar mais valor, por exemplo, a cão e a robô, e a rede passa a ser capaz de responder agora que quem está miando, né, nesse texto aqui é o cão robô e não o gato. Então, essas camadas de atenção fizeram muita diferença para o sucesso que a inteligência artificial está tendo no momento na produção de texto, geração de texto. Elas são usadas, por exemplo, numa rede chamada Transformer, que está por trás do ChatGPT. Como que a gente consegue, então, né, criar, né, essa atenção, fazer com que a rede preste atenção no contexto? Nós recorremos novamente ao produto escalar. Eu vou chamar de Q aqui todos esses vetores que estão representando cada palavra. E a ideia é pegar cada vetor desse e realizar o produto escalar por todos os outros. Eu estou repetindo aqui as palavras, certo? Para mostrar que eu estou fazendo ó, cão com miando. Eu não desenhei todas as linhas aqui, mas tem linha ligando todo mundo. E para cada palavra eu vou calcular o produto com todas as outras. Calcular esse produto escalar. E vou ter uma informação então agora da influência que cada palavra tem sobre as outras dentro do contexto. Depois que eu faço isso, esse cálculo aqui, ele se transforma nessa operação matemática aqui, é o produto entre duas matrizes nesse caso. Você tem vários vetores aqui e formam uma matriz. Você pode chamar de vetor também. E tem a transposta aqui para permitir que, né, que essas matrizes aqui, as dimensões fiquem corretas. Depois que isso é feito,
nós usamos uma função que chama softmax. Aí tem também aqui uma divisão por D, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós vamos transformar esses produtos escalares em proporções. Eu quero saber agora, eu quero alterar a palavra miando. Eu quero usar esses produtos escalares aqui, mas na proporção da influência que cada palavra tem sobre miando nesse contexto. Então, esse efeito, né, de transformar esses números do produto escalar, né, em uma proporção ou em uma probabilidade, se preferir, que seria o quanto cada palavra está influenciando, a gente consegue com softmax. E tem esse Dzinho aqui, esse Dzinho é o tamanho desse vetor. A gente não quer que esse vetor, se for muito grande, né, que ele faça diferença nas proporções e que ele atrapalhe depois. Se ele for muito grande, você pode ter uma variação muito grande aqui nesse produto escalar. Então você pode ter números muito grandes e muito pequenos. Agora você faz esse softmax, que vai transformar tudo em números de 0 a 1. Você pode ter os números pequenos muito próximos de 0. Isso é ruim depois para o gradiente. Então eu tenho agora, para cada palavra aqui, o quanto cada uma das outras deve influenciar esta aqui. E aí eu crio, novamente, aplicando um produto escalar, mas levando em consideração essas proporções, certo? Eu crio uma nova representação, né, resultante desse produto escalar. Reparem aqui que eu chamei, né, de V, né, porque aqui é um produto escalar de novo, tá vendo? O V aparece de novo aqui, né? Softmax e barra D, né, simplesmente estão criando essas proporções, né, passando tudo para 0 e 1. Mas é o produto escalar que é a coisa mais importante dessa história toda. Reparem que, embora eu chamei de QKV, né, porque na literatura você vai achar muitos textos explicando as coisas com um significado aqui de query, key e value. Eu nunca gostei muito, né, dessa explicação, principalmente para autoatenção, porque no final das contas eu poderia chamar isso aqui de Q e isso aqui de Q. O que eu estou fazendo, na verdade, é produto escalar de Q com Q. Aí eu estou fazendo essa normalização e depois de novo com Q. Tá? Então, se eu usasse a mesma letra aqui, seria bem mais intuitivo do que 3. Existem razões para ter essas 3 letras, mas, pelo menos para mim, mais complicou do que ajudou a entender o conceito. Então, eu tenho agora uma nova representação para cada palavra dessa. Tá? Importante, né? Tem linha ligando todo mundo aqui, tá? Eu só não desenhei todas para não ficar muito poluído aqui o exemplo. E essa nova representação agora, além de levar em consideração toda a aprendizagem, milhões de textos históricos, vai tentar dar uma atenção especial a algumas das palavras ou as palavras que estão aparecendo no contexto atual da rede, na pergunta que está sendo feita agora, no texto que ele está analisando. É chamado de autoatenção, de self-atenção, para diferenciar de outros tipos de mecanismos de atenção. Por exemplo, a atenção cruzada, onde você tem 2 contextos. Aqui eu tenho um contexto só, né, que seriam essas palavras aqui, que eu repeti só para poder mostrar na fórmula, que eu poderia ter dado o mesmo nome. Mas tem situações onde esse V aqui, ele não é igual o Q e o K. É quando você tem 2 contextos. Por exemplo, você precisa traduzir textos. Então você tem a entrada da rede, é um texto em português, e a saída é um texto em inglês, francês ou chinês. E aí você tem que, no caso da atenção aqui, você quer saber a influência de cada palavra em português, em cada palavra que você tem lá para treinar a rede, que está em japonês, chinês ou em inglês. Então você tem um mecanismo de atenção cruzada, que vai tentar calcular a importância agora, ligando 2 contextos distintos e não um só. Por isso, o autoatenção é que você tem um contexto só, né, e você está olhando para as palavras desse contexto, entre elas. Por isso, o auto. Por fim, embora eu tenha mostrado aqui um exemplo para palavras, como sempre, você pode usar para qualquer tipo de dados. E isso pode ser bem interessante para imagens também. Esse exemplo acho que deixou bem claro, né? Que a rede, para responder, foi muito importante o contexto. Mas em imagens você também tem situações onde o contexto é essencial. Vamos supor que você tem um problema aqui de reconhecimento de objetos, né? Você quer reconhecer os objetos que aparecem numa imagem. E você tem esse objeto aqui, ó. Eu mostrei 2 imagens distintas aqui, mas eles são bem parecidos nas 2 imagens.
Se a rede estivesse olhando só para esse pedacinho aqui, poderia dizer que é um papel higiênico ou que é um papel toalha, né? Mas se você agora tem um mecanismo de atenção em que na hora de você dizer o que é esse pedaço da imagem aqui, você olha também para os outros pedaços e calcula a influência dos outros pedaços nesse aqui, a rede vai perceber que tem um fogão aqui, ó, que tem alguma coisa aqui que parece de cozinha, tá vendo? E vai aumentar, na verdade, a representação dela vai usar essa informação para chegar à conclusão de que isso aqui é um papel toalha. Muito provavelmente é um papel toalha e não um papel higiênico, porque você está num ambiente de cozinha. E nesse caso dessa imagem aqui, vai ter aqui um vaso sanitário, né? Tem um tipo de a parede aqui com é parecida com parede de banheiro. Então, nesse caso, ele vai usar o contexto para dizer que isso aqui, nesse caso, é um papel higiênico, ou para, né, ter uma probabilidade maior de ser um papel higiênico. No caso, né, de imagens, para você ter o que vai entrar no lugar das palavras daquele exemplo anterior, são pedaços da imagem. Você pode quebrar a imagem em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho desse seria o equivalente a uma palavra do contexto. E aí cada pedacinho desse você calcula para escalar com todos os outros pedacinhos da imagem. E aí você consegue um efeito bem parecido com esse que você tem para texto. É isso aí, pessoal.